Olá, meus irmãos, seja a paz do Senhor Jesus sobre todos vocês. Essa paz que vem da parte dele esteja com todos nós. Sentados em nossa mente a palavra do Senhor, e o objetivo do nosso encontro é pensar sobre o que a palavra nos tem para instruir no nosso interesse de viver para louvor e adoração do Senhor nosso Deus. Nós estamos por estes sábados refletindo sobre a santificação do nome de Deus. Como isso é possível que aconteça através da nossa vida? Em que momento ou em quais momentos Deus pode ser santificado, deve ser santificado no nosso viver? E desta feita, nós vamos estar pensando sobre o tema da lição do próximo sábado, no primeiro momento do culto do dia 19 de agosto de 2023. E o tema que nós tomamos para esta oportunidade é vida cristã como a santificação do nome de Deus em movimento. Movimento lembra a nossa forma de viver. A nossa vida não é alguma coisa estática que nós levantamos ao acordar pela manhã e passamos o dia inteiro da mesma forma até o nosso deitar para o descanso de novo à noite. A vida, ela acontece durante todo o tempo em que nós estamos acordados. Portanto, por onde quer que andemos, qualquer que seja a tarefa que nós estejamos desenvolvendo, o nome de Deus deve nos acompanhar, a presença de Deus deve nos acompanhar. Portanto, a santificação do nome de Deus em movimento. Ora nós estamos trabalhando, ora nós estamos nos reunindo, ora nós estamos sentados à mesa para nossa refeição. Não me importa o que é que nós estejamos fazendo, o nome de Deus deve acompanhar a nossa vida. E o nosso texto de ouro, que nós já mencionamos lá na primeira reflexão sobre esse assunto, que o texto do livro do Levítico, que narra aquela ocorrência nos 3 primeiros versos do capítulo 10, deveria ser a nossa base bíblica para pensarmos em todos os aspectos que nós poderíamos vir a refletir sobre a santificação, a forma como nós devemos portar ou nos comportar em relação ao nome de Deus. E a gente lembra que o verso 3 do capítulo 10 de Levítico, o Senhor falou para Moisés e para Arão, quando eles estavam lá no monte. Aliás, não somente a Moisés e Arão, mas ele falou para Moisés, Arão e outros 70 sacerdotes que estavam lá. E ele falou isso que nós já pensamos em reflexões anteriores. Serei, disse Deus para eles, santificado, naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante do povo.
Essa é a palavra do Senhor. Eu serei santificado no meio do povo. E ele será santificado por atos do povo. Por isso, no meio do povo. Por palavras do povo. Por atitudes do povo. Onde estiver o povo de Deus presente, estará presente também o ato de santificação do nome de Deus. Muito bem, na introdução do nosso roteiro, a gente vai lembrar que a primeira coisa com que um adorador deve se preocupar, e eu creio que todo adorador deseja santificar Deus através da sua vida, por isso ele é um adorador. Então, cada adorador, ele deve se preocupar com manter pensamentos elevados sobre Deus em todo o tempo. Já fizemos menção, e isso é muito importante que a gente repita: manter pensamentos elevados sobre Deus em todo o tempo. É preciso, nós devemos ter esse comportamento. Nós citamos no sábado passado, quando a gente faz uma caminhada, quando a gente está andando com a mente totalmente solta, aberta, e temos oportunidades para pensar sobre tantas coisas que dizem respeito ao interesse da nossa vida, e são ótimos momentos para a gente pensar pensamentos elevados sobre o Senhor nosso Deus. E a gente vai dizer, ao se deslocar para o trabalho, ou mesmo quando o adorador se reúne com sua família para um passeio e descanso, na mente desse adorador deve estar a presença de Deus, de tal modo que todo e qualquer dos seus relacionamentos, envolvimentos e procedimentos, Deus seja santificado através deles. Isso pode até nos surpreender, ou mesmo parecer estranho, porque geralmente somos levados a pensar que a santificação do nome de Deus acontece somente quando estamos em oração, em nossa casa, ou mesmo fazendo alguma leitura da sua palavra, a Bíblia Sagrada, ou lendo algum livro que nos fale sobre Deus e coisas assim, e principalmente quando estamos congregados com os nossos irmãos na igreja. Entretanto, santificar o nome de Deus deve estar na rotina do seu adorador. Qualquer que seja o ambiente em que se encontre, ou a atividade que esteja desenvolvendo, Deus deve ser santificado. E a gente cita aí a carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, na primeira carta, e no verso 15, Pedro está dizendo: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Tomar só essa frase. E ele depois recomenda a firmeza para nós estarmos respondendo com convicção sobre a razão da nossa esperança. Mas a recomendação está embutida aí: santificai a Deus ou a Cristo, o Senhor, em vosso coração. Mesmo quando nós, aí que seria o verso 14, mesmo quando o adorador estiver padecendo, sendo perseguido, sendo injustiçado, sendo ameaçado, sendo desprezado por causa do amor, da justiça de Deus, como um alvo da sua busca, e mesmo ameaçados, desprezados, o procedimento do adorador deve ser aquele que santifique a Cristo, o Senhor, no seu coração.
É isso. Nós estamos sendo elogiados, adoremos ao Senhor, santifiquemos ao Senhor. Nós, em outras palavras, é isso. A gente está ameaçado, a família, os amigos, as pessoas a quem nós queremos bem, com quem ou com as quais nós convivemos, elas estão nos pondo em prova, em perigo na relação, na nossa amizade. Nunca, jamais, qualquer motivo seja plausível o suficiente para deixarmos de santificar Cristo através da nossa vida em respostas às provocações, ainda que em provocações por causa do nome de Deus em nós. Na reflexão 1, a gente vai dizer que nós estamos acostumados a falar e a ouvir sobre a nossa santificação. É sempre importante a gente recordar isso. Santificar o nome de Deus é diferente de seguir uma recomendação para uma vida santa. A recomendação da vida santa, ela passa pela nossa experiência no nosso relacionamento com Deus. Mas nós não estamos falando de santificar, Deus sendo santificado em nós. Nós somos conscientes de que devemos nos portar como pessoas santas. O próprio Deus, em várias de suas revelações, instrui a seu povo a que seja santo, porque Ele é santo. Isso é o que nós vemos em Levítico capítulo 19 e o verso 2, nunca é demais lembrar. Deus falou a Moisés dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não é? Então veja, nós já nos deparamos com essa realidade e a gente busca fugir do pecado, fugir da transgressão, particularmente da transgressão daquilo que ofende diretamente a Deus. Mas nesta oportunidade nós estamos refletindo sobre um outro viés da santificação. É a nossa convivência com a santificação, mas a santificação de Deus, através do seu santo nome em nós. Quer dizer, atitudes nossas, ou palavras, ou comportamentos que revelam que nós vivemos, nós servimos, nós andamos acompanhados de um Deus santo. Santificar, como sabemos, significa separar para um fim sagrado. Nesse caso, santificar o nome de Deus no meio de nós pode ser compreendido como nosso ato de separar Deus de qualquer outro ser a quem parte dos homens presta adoração ou reverenciam, e prestar nossa adoração, nossa reverência, nosso louvor somente ao Deus da Bíblia, que é o Deus do céu, é o Senhor Criador. Ele é dono da nossa vida. Ele quer o comando dos nossos pensamentos e que os nossos pensares e os nossos sentimentos estejam totalmente voltados para Ele. Dizendo de outra forma, nunca poderemos santificar a Deus, porque Ele já é santo, mas podemos e devemos separá-lo como santo no meio de nós para podermos adorá-lo. Olha que Paulo fala quando ele dá o seu testemunho pessoal e falando aos irmãos da Galácia. Gálatas capítulo 6, verso 17. Paulo fala sobre ele dizendo assim: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo: quem olha para mim pode ter noção da dimensão do amor, da seriedade
e da dedicação do Senhor Jesus no seu desvelo por nós, naquilo que Ele se ofereceu para fazer, para ser, em nosso benefício. Eu trago no meu corpo essas marcas. Quem ouve falar de Cristo e olha para mim, em outras palavras, dizia Paulo, percebe que eu falo de alguém com quem eu me identifico. Minha forma de falar, meus gestos, meu comportamento, meu ensino, as minhas respostas, todas elas refletem, exalam a imagem, propagam a imagem do Cristo, de quem eu sou e a quem eu sirvo e venero. Na sequência 1, a gente vai dizer que a santificação do nome de Deus acontece em nós quando mantemos objetivos nobres e elevados na prática da sua adoração e do nosso viver. Todos os nossos pensamentos e desejos humanos egoístas devem ser retirados de nossa mente. E somente a majestade de Deus deve tomar conta do nosso ser. Se os ímpios desonram ao Senhor Deus, veja, isso é bastante interessante. Eu peço que você ouça isso com atenção. Se os ímpios desonram o nome de Deus, nada acontece. Nenhum escândalo surge daí. O ser humano que vive distante de Deus, suas obras e atitudes, por mais perversas que sejam, não escandalizam e não profanam o nome de Deus. Porque a vida daquele que é ímpio não tem nenhuma conexão com Deus. Entendeu? Só o gesto, o ato, os fatos, as atitudes dos filhos de Deus é que escandalizam o nome de Deus no meio da sociedade. Os adoradores de Deus, quando agem de maneira que desonre o nome de Deus, tudo muda. Sua conduta santifica ou escandaliza o nome de Deus no meio do povo. Não há ação neutra da parte do adorador. Ou o adorador, honra a Deus com as suas atitudes, seu modo de viver, ou ele desonra o nome de Deus. Falando à igreja de Roma, quando Paulo orientava aqueles irmãos e chamava a atenção até de uma referência profética sobre o nome de Deus sendo vilipendiado no meio dos homens por causa da atitude daqueles que servem a Deus, Paulo recorre a uma profecia dizendo, está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Vós quem? Os adoradores, aqueles que se oferecem, aqueles que se declaram como igreja do Senhor. O nome de Deus acaba sendo blasfemado entre os ímpios por causa de atitudes dos adoradores. Por isso, o cuidado que nós temos, santificar o nome de Deus em toda a nossa vida. Daí, santificação do nome de Deus em movimento. É o que acontece no nosso viver diário. Como adoradores, dizemos na reflexão 2, de um Deus santo e atuante sobre nós, uma pergunta devemos sempre fazer a nós mesmos, que é, meu coração e meus sentimentos estão elevados ao Deus a quem me proponho adorar? Gostaria que você pensasse, fizesse essa pergunta para você mesmo. O meu coração e meus sentimentos estão elevados ao Deus a quem me proponho adorar quando eu converso em família, quando eu cuido dos meus negócios, quando eu me relaciono com pessoas? E mesmo quando eu me reúno para adoração, minha adoração e oração se assemelha a uma conversa entre amigos ou
a de um servo com o seu senhor. Lembra? Sábado passado falamos sobre isso. Deus é mais do que um amigo, por melhor que seja o nosso amigo. Deus é mais. Deus é mais do que um companheiro, por melhores e necessários que sejam os companheiros na estrada da vida, no nosso viver diário. Deus é mais. O ideal será que cada adorador do eterno e soberano Deus mantenha sua vida misturada à vida do seu Senhor. Olha que Jesus falou ao Pai em relação aos seus adoradores, e ele falava ao Pai na sua oração: Pai, eu neles, quer dizer, eu junto ou atuando na vida dos meus adoradores, e tu, Pai, em mim, para que eles, os meus adoradores, sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Há uma frase da nossa atualidade que fala sobre juntos e misturados. Jesus está falando disso. O adorador se mistura com ele na adoração. E ele se mistura com ele na adoração no seu viver diário, no seu movimento diário, em todas as suas atitudes, no cumprimento dos seus compromissos. Enfim, adorador e Deus vivem juntos. Um se identifica com o outro, um expressa a glória. O adorador expressa a glória de Deus e o Deus honra a sua presença e traz vitalidade ao adorador que coloca-se, pois, diante de Deus. Vamos pensar nisso, irmãos. Nós temos ouvido as pessoas dizerem: olha, Deus falou comigo, e às vezes a gente fica ouvindo e pensando: como Deus falou? Sim, quem anda pensando em Deus, Deus fala com essa mente. Não é que fala como eu estou aqui a falar com vocês, senta e conversa assim. Deus fala que Deus traz a mente, Deus nos faz recordar. Deus nos remete ao pensar sobre quão elevado é Deus, e Ele é tão elevado quanto tem grande e total interesse em nos manter unidos a Ele. Nada é mais revelador sobre a santificação do nome de Deus quando nós oramos. É um momento expressivo quando nós oramos. Lucas escreveu de maneira bastante econômica quando fala sobre Jesus dando resposta aos discípulos que pediram: Senhor, ensina-nos a orar. João ensinou os discípulos dele, e nós queremos também. E Jesus diz: olha, quando vocês orarem, vocês digam: Pai, santificado seja o teu nome. Primeira coisa a lembrar quando nós oramos: o Senhor deve ter o seu nome santificado em nós. E então, esteja conosco, esteja no meio de nós, no nosso sentimento, o teu reino. Dai-nos cada dia nosso pão e perdoa as nossas ofensas ou os nossos pecados. É isso que nós temos feito em relação àqueles que pecam, que erram, que nos ofendem. E não nos induzas em tentação, quer dizer, não deixe a gente viver numa vida provocativa diária. Livra-nos, pelo contrário, livra-nos do mal. O adorador, na reflexão 3, para a gente fechar, deve se assemelhar a um ramo que nunca perde seu contato com o tronco. Não há como um ramo sobreviver se ele perder o contato com o tronco da árvore da qual ele pertence. Não há como nós mantermos santificado o nome de Deus na nossa vida se nós perdermos em alguns momentos da nossa vida, ainda que seja por alguns momentos, nós perdemos o nosso contato com
o céu com o nosso Senhor. Por isso Jesus disse no capítulo 15, escrito por João, no seu Evangelho: estai em mim, e eu também estarei em vocês. Veja como Jesus está em mim, está em nós, da mesma forma como nós estamos nele, ligados a ele, pensando nele, envolvidos com ele. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Quer dizer, nós só vamos santificar o nome de Deus se nós permanecermos envolvidos com ele. Esse é o desejo do Pai. E o desejo é esse, que onde estiver um seu adorador, ali seu nome esteja sendo santificado. Esta foi a palavra que Moisés lembrou a Arão no capítulo 10 e o verso 3 do livro do Levítico. Diz: olha, lembra, Arão, Deus falou conosco lá no monte: eu serei santificado no meio de vocês. Que a bênção de Deus nos acompanhe e que nossas palavras, atitudes, envolvimentos, nossos relacionamentos, nossos propósitos todos possam estar ligados ao sentimento de que nós pertencemos a um Deus Santo e a sua presença entre nós deve ser reverenciada de tal maneira que Ele aceite e tome como agradável a nossa adoração a Ele através da santificação do seu nome na nossa vida. Ele nos abençoe. Amém.